Foi só depois que o Gauss, que era um matemático mais respeitado da época, assumiu então e, e divulgou as ideias dos números complexos, é que então toda a comunidade matemática passou a utilizar, então a acreditar nos números complexos sem tanta restrição. Então, em 1831, o Gauss escreveu: fazia muito tempo que as quantidades imaginárias estavam baseadas na ficção, não sendo plenamente aceitas na matemática e vistas como uma coisa a ser tolerada. Elas estavam longe de ter o mesmo status que as quantidades reais. Agora não há mais justificativa para tal discriminação, uma vez que a metafísica dos números imaginários está plenamente esclarecida e que se provou que eles têm um significado tão real quanto os números negativos. Então, a partir de Gauss, os números complexos começaram então a fazer parte definitivamente aí da comunidade matemática. E hoje, então, a partir da interpretação que o Argan sugeriu, a gente relaciona o símbolo A mais BI com um par ordenado de números reais, o A e o B. Então a gente trata esse símbolo, a gente pode compreender esse símbolo como sendo um par ordenado sujeito a algumas operações. As operações são aquelas sugeridas quando a gente utiliza a álgebra nos símbolos. Então, por exemplo, somando, né? Quando a gente soma A mais B mais C mais D, se a gente operar como o Bombelli fez, a gente acaba chegando em A mais C mais B mais D vezes I. Então, a partir disso, a gente define uma operação aqui nos pares ordenados, de tal maneira que a soma do par ordenado A mais B com C mais D é simplesmente A mais C, B mais D. Uma soma, então essa soma aqui, mais interessante é a multiplicação. Quando a gente multiplica, então, os dois números complexos, A mais BI vezes C mais DI, utilizando a distributividade e levando em conta que I ao quadrado é igual a menos 1, a gente chega nessa expressão aqui, AC menos BD mais AD mais BD vezes I. Então, esta operação de multiplicação induz uma operação de multiplicação em pares ordenados. Então, a gente define a multiplicação do par ordenado AB vezes CD dessa forma aqui. Então, a gente começa a trabalhar analiticamente com os números complexos, tanto do ponto de vista dessa soma, quanto também do ponto de vista de pares ordenados. E, tendo os pares ordenados, a gente pode, de maneira natural, ter uma interpretação geométrica dos números complexos. Então, é só marcar os pares ordenados em um plano cartesiano e a gente ganha, então, a interpretação geométrica. Então, imagina que o número complexo Z igual a mais BI. Aqui está escrito A mais B raiz quadrada de menos 1. Isso daqui pode ser pensado como um número complexo ou como um ponto do plano, um ponto P com coordenadas A e B. Com aquela identificação do A mais BI com o par ordenado AB, a gente marca, então, aqui nesse eixo horizontal o A, no eixo vertical o B, a gente ganha então um par ordenado que representa o número complexo A mais BI. Então, esse tamanho, ou melhor, a distância entre a origem do sistema de coordenadas até o ponto P, que aqui está denotado pela essa letra L, é chamado de
módulo do número complexo. E esse ângulo formado por esse segmento com o eixo horizontal é chamado de argumento. Então o ângulo aqui é o argumento, esse daqui é o módulo. Então, por trigonometria elementar, a gente consegue escrever esse primeiro termo do número complexo, o A, que é chamado de parte real, em função do argumento, do ângulo e do módulo. Vejam que o A aqui seria a projeção dessa hipotenusa sobre o eixo horizontal. Essa projeção aqui é o cosseno do ângulo θ vezes o módulo. Tá aqui, ó, A igual a L cosseno θ. O B também, o B seria a projeção dessa mesma hipotenusa sobre o eixo vertical. Então, tem essa igualdade de B igual a L seno θ. Então, como o número complexo é A mais BI, então a gente pode escrever o Z, o número complexo L, que é o A, mais o BI, seno de θ vezes LI. Então, uma outra maneira de representar, que é chamada de forma polar, ou forma trigonométrica do número complexo. Essa maneira de representar o número complexo é particularmente útil na hora da gente fazer contas com os números complexos, a parte da multiplicação, principalmente. Então, essa aqui é a maneira com que a gente trabalha hoje com os números complexos. Então, o módulo do número complexo, que aqui é o L, ele aparece nos livros com a notação o Z com duas barrinhas, módulo de Z, que é simplesmente o tamanho dessa hipotenusa aqui. Ó. Na verdade, é o A ao quadrado mais B ao quadrado, a raiz quadrada disso, pelo teorema de Pitágoras. Raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado é o módulo. E o argumento do número complexo é esse ângulo, então. A interpretação geométrica dos números complexos é interessante, porque quando a gente multiplica dois números complexos, a gente tem relações entre o módulo do produto e o módulo dos números complexos que foram utilizados, e também uma relação com os argumentos. Essa relação, então, é que a gente vai ver agora no próximo slide. Então, eu usando a forma trigonométrica dos números complexos, fica mais fácil a gente descobrir qual é essa relação. Então, tendo o Z1 como sendo L1 cosseno de θ1 mais I seno θ1 e o Z2, L2 cosseno de θ2 mais I seno θ2, quanto vai ficar o produto dos dois. Então aqui a gente vai escrever a expressão, a forma trigonométrica do produto. Para isso, basta que a gente saiba a fórmula do cosseno da soma de dois ângulos e do seno da soma de dois ângulos. Aquelas fórmulas da trigonometria, cosseno da soma, seno da soma. E essa parte aqui eu vou deixar para vocês fazerem como exercício. É um exercício relativamente fácil. E não vou tirar o prazer aí de fazer essa conta. Agora, então, vamos ver uma interpretação com gráficos. Uma primeira relação importante da multiplicação de números complexos, a gente pode visualizar
aqui nessa página que vocês encontram o endereço no ambiente Moodle da nossa disciplina. Então, aqui, vejam, nós temos 3 números complexos, o Z1, o Z2 e o Z3. O Z3 é o resultado da multiplicação do Z1 pelo Z2. Nesse exemplo que está aqui na tela, a expressão do Z1 na forma A mais BI está escrita aqui em cima. Ó. Ele é 3,57 mais 1,3i. Esse é o Z1. E o Z2 é 0,35 mais 1,97i. Então, multiplicando o Z1 pelo Z2, vai dar o Z3, que então tem essa expressão em vermelho aqui, que é menos 1 vezes menos 1,32 mais 7,48i. Então, aqui desse lado tem o módulo do Z1, que é 3,8, o módulo do Z2, que é 2,0, e o módulo do Z3, que é o produto dos dois, acaba sendo a soma, a multiplicação dos dois módulos. 3,8 vezes 2 dá 7,6. Então, os módulos se multiplicam. E os argumentos se somam. Veja, o argumento do Z1 é 20 graus. O argumento do Z2 é 80 graus. O argumento do Z3 vai ser a soma dos dois argumentos. Então, os módulos se multiplicam e os argumentos se somam. Certo? A gente pode aqui mexer, por exemplo, no módulo do Z1. Então, à medida que eu aumento o módulo do Z1, o Z3 também vai aumentando. Vou mexer no argumento do Z1. À medida que eu mexo no argumento do Z1, vou aumentando o argumento do Z1. O argumento do Z3 também vai aumentando na mesma medida, porque os argumentos se somam. Vou mexer no módulo do Z2, vou diminuir o módulo do Z2. Aí o módulo do Z3 diminui, porque os módulos se multiplicam. E no argumento do Z2, estou diminuindo o argumento do Z2, o argumento do Z3 também vai diminuindo. Então, a ideia que deve permanecer é que quando eu multiplico dois números complexos, Z1 por Z2, o resultado vai ser um outro número complexo, cujo módulo é o produto dos módulos dos números Z1 e Z2, e o argumento é a soma. Os argumentos se somam. Certo? Aqui então os créditos desse aplicativo que a gente está usando. Uma outra coisa que a gente pode observar aqui nessa página é essa notação que eles usam para os números complexos na forma trigonométrica. Então notem aqui, ó, nessa linha Z1 igual a 4 cis 60. Então isso aqui está indicando o número complexo que é 4 vezes o cosseno de 60 mais i seno de 60. Então aqui está o módulo do número complexo, que é o 4, e aqui está a parte cosseno mais i seno, por isso que é cis. Cosseno de 60 mais i seno de 60. É uma outra maneira, então, da gente denotar os números complexos.